Olá, pessoal. É com muito prazer que eu estou aqui recebendo uma querida para o segundo episódio do Papo com a Lu, Tati Lima. A Tati, ela é terapeuta emocional. E aí, quando a gente fala de terapeuta emocional, a gente fala aí de uma gama, né, de um leque muito grande que a Tati atende. Mas, infelizmente, nos dias atuais, a gente acaba focando muito, né, na questão da violência doméstica. Então, a Tati acaba atendendo muitos casos de violência doméstica no consultório dela. Então, eu vou deixar para que a Tati se apresente um pouquinho melhor, né, para que ela fale um pouco mais sobre o que ela faz realmente. E a gente vai aqui falar bastante hoje sobre alguns cuidados e prevenções, cuidando da nossa saúde emocional que a gente pode ter. Tati, muito obrigada pela sua presença. É um prazer receber você aqui. E, claro, né, como eu já falei, um carinho enorme que eu tenho por você. Então, não é só nenhuma relação mais profissional, é uma relação de amizade. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é isso, né? Relação de amizade, uma conexão que a gente construiu através desse assunto, violência doméstica. Não foi isso, Lu? Foi através desse assunto que a gente se conheceu. Bom, eu sou a Tatiane Lima, mas pode me chamar de Tati, porque todo mundo me chama de Tati. Eu tenho mais de 10 anos na área de atendimento, né? Como terapeuta emocional. Sou terapeuta também familiar e de casal. E eu tenho outras frentes de trabalho, como palestrante em empresas para falar de saúde mental. Eu tenho também um sonho, que é construir uma escola da consciência, e por isso já está rodando aí o meu projeto, né? Eu tenho encontros presenciais mensais com as mulheres, tenho um grupo Acorda Mulher, que é o nome do meu projeto, que é para fazer com que a mulher tome consciência de quem ela é e siga no propósito da vida dela. Maravilha, Tati. Então, só para compartilhar um pouquinho mais para vocês aqui de como até nós nos conhecemos, né? Eu acho que nós que trabalhamos com mulheres, né, falando muito sobre as causas das mulheres, a gente acaba se conhecendo, né? Essa rede, ela vai se ampliando cada dia mais. Então, eu participei de um evento onde a Tati ela era uma das convidadas, né, para a roda de conversas. E logo depois eu fiz um evento meu, né, que, para quem não sabe, eu reúno algumas mulheres também, fazendo o que a gente chama de café da manhã com Papo da Lu, onde a gente troca muita experiência, é muito bacana, né? A Tati teve o prazer de participar, e ela esteve no último que eu fiz, e me ajudou muito, inclusive, no dia, né? Muito obrigada, Tati, mais uma vez, por essa ajuda. E eu achei que a Tati era uma pessoa muito importante para trazer aqui, porque ela conhece o início, né? Desde o início de um problema emocional, gatilhos que podem levar ao início de uma violência. Então, eu acho que é um tema importante, não só para quem é agredido, mas para a percepção de um possível agressor. Tati, eu queria que você já começasse explicando para a gente como que é possível, e aí eu quero falar muito aqui com você, até sobre os homens, né? Porque muitas vezes eu acho que eu sou convidada para fazer palestras, eu sou convidada para falar em alguns locais, e na grande maioria, 90% das vezes, 99% do público é feminino. Só que eu entendo, hoje eu entendo que a importância de se ter homens nesses eventos, talvez ela seja até maior do que se ter mulheres. Porque se o problema, né, se quem está sendo agredido, né, agredida, são as mulheres, eu acredito que é um trabalho de reeducação, de conscientização, porque muitas vezes eu ouço homens falando que eles não percebiam que aquilo que eles faziam era uma violência. Então, eu queria que você trouxesse um pouco a importância de se fazer esse trabalho com o público masculino, né? De orientar, de reeducar e de ressocializar, de fazer com que esse homem entenda de fato. Talvez eles não possam se sentir como nós mulheres nos sentimos, mas se ele conseguir compreender que o que ele está fazendo é uma violência, eu acho que a gente já consegue ajudar bastante, né?
É verdade. Hoje o meu público é 92% mulher e 8% homem. E é muito pequeno esse número, tá? Porque o homem, ele precisa tanto quanto as mulheres de conscientização sobre o que é violência doméstica. Porque a violência doméstica, ao contrário do que as pessoas pensam, não é só a agressão física. Existe um caminho sendo construído para que a violência aconteça. Hoje, você vê, nós punimos o fruto da violência, que é o comportamento. Quando alguém agride, essa pessoa é punida. Ok, precisamos punir, precisamos ter lei para isso. Mas se a gente pudesse impedir esse caminho? Isso é a minha grande construção, né? É a questão de trazer consciência para que as pessoas entendam quais são os atos que podem levá-las a esse tipo de violência, né? Então, como que funciona? Como é que o homem chega até o consultório? Geralmente porque ele já agrediu a mulher e ele não quer finalizar aquela relação. Então, ele busca ajuda porque ele não quer finalizar a relação. O primeiro momento é esse. Porém, quando ele chega no atendimento, ele percebe que a base histórica e familiar da vida dele faz com que ele acredite que a solução do problema está na violência. E, na verdade, quando ele vai tomando essa conscientização de que os atos são relacionados a algo que ele viu lá atrás, e não necessariamente um ato de violência, mas um comportamento agressivo. Então, quando ele começa a perceber que ele tem ações automáticas com base no que ele aprendeu, aí ele começa a se conscientizar. E, a partir daí, ele deixa de ter só o interesse em não abrir o casamento, mas ele passa a ter interesse também em conhecer um pouco mais dessa história e se separar dessa história, né, de uma forma emocional, para ele construir a dele. Porque todos nós temos uma história, todos nós temos uma condição emocional que vem desde a nossa infância. E a gente não vai jogar isso fora, a gente vai transformar. Muitos de nós estamos com a identidade ferida, então a gente precisa desconstruir essa identidade de dor e construir uma identidade com base na nossa essência, com base no que a gente verdadeiramente é. E é esse o meu papel na construção, tanto do caminho do homem quanto do caminho da mulher. E, Tati, me diz uma coisa, quando você atende esse homem, geralmente você também está atendendo a companheira dele, que foi vítima, talvez, de uma agressão física, de uma agressão emocional, ou até outros tipos, patrimonial, enfim, a gente conhece aí 5, 10 tipos de violência. Você atende essa mulher também. Como que é esse trabalho seu com o casal, quando é o casal que te procura? E até onde, né? Porque assim, o que me preocupa um pouco nessa questão quando a gente trata o homem, né? Quando a gente trata o homem, eu acho que o primeiro passo da mudança, e aí para qualquer situação, né, independente de ser violência, né? Quando você erra com alguém, né? Eu pisei no pé da Tati, né? E a Tati falou, ai, doeu. E eu nem me importei. Então, eu vou continuar pisando no pé da Tati, porque, para mim, eu não reconheço que aquele meu gesto está ferindo a Tati de alguma forma. Então, eu acho que quando um homem ele percebe que, de alguma forma, ele está errando, ainda que ele não saiba, naquele momento, o que fazer para poder corrigir, eu acho que sim, nesse momento é o momento ideal que ele deve pedir ajuda, deve buscar ajuda como profissional, né? Mas o reconhecimento, entender que ele está falhando e que é muito difícil fazer essa correção sozinho, é muito complicado. Mas a pergunta aqui que eu quero chegar é a seguinte: até onde é seguro para uma mulher, mesmo que o homem, inicialmente, ele enxergue que ele precisa de ajuda para poder mudar, mas que, de fato, ele consiga absorver tudo que um profissional venha falar para ele e ele, de fato, consiga interromper aquele ciclo de violência?
Eu atendo várias esferas, né? Inclusive aqueles que entram só para fazer com que a mulher acredite que ele está se tratando, onde, na verdade, ele não assume esse papel de responsável pela agressão. Então, qual o primeiro passo no meu trabalho? Autorresponsabilidade. Então, eu preciso entender se aquela pessoa está conseguindo, de fato, assumir o papel dela, como agressor ou até mesmo como uma dependente emocional dentro do processo de agressão, tá? Então, esse é um dos pontos mais específicos do trabalho. Eu preciso que ele assuma aquilo de fato. E existem muitos que querem manipular o trabalho do terapeuta, né? Fazendo com que a gente, acreditando que a gente está acreditando naquele papel que ele está trazendo, porque ainda tem isso, ainda né? tem isso, porque assim, a nossa mente ela funciona de acordo com as necessidades de sobrevivência. Então, se para ele a crença dele é que ele resolve problemas fazendo a mulher calar a boca. E como que faz a mulher calar a boca? Se ele aprendeu que para uma mulher calar a boca, a agressão é o solucionador do problema, ele vai ter isso dentro de um processo, ou seja, a vida dele vai girar em torno disso. Então, quanto maior situações de sobrevivência ele tiver, maior vai ser a capacidade dele de agredir. Então, isso já está dentro do campo emocional, já está na mente, é um comportamento que ele construiu. Tá? E aí o que a gente trabalha? A gente trabalha o ambiente. Esse ambiente ele foi construído como? Vou dar um exemplo aqui de um cliente que eu atendi por causa de violência doméstica. Hoje ele é meu cliente por causa de carreira profissional, ou seja, ele não mais agride a mulher. E continua meu cliente, isso é maravilhoso, né? Sinal que foi um bom trabalho, não é? né? Ele cresceu numa família onde o pai dele, além de alcoólatra, né? O pai dele era envolvido com o tráfico de drogas e a mãe dele extremamente submissa. Então, toda vez que ele chegava em casa embriagado, ele batia na mulher. E essa criança cresceu vendo aquilo acontecer. Você acha que ele gostava de ver a mãe apanhando? Ninguém gosta de ver a mãe apanhando. Você acha que ele tinha amores pelo pai? Claro que não. Ele tem uma revolta até hoje porque o pai batia na mãe. Mas o que explica esse homem bater na mulher? Se era algo que ele via que era tão nocivo para a família, o que explica esse homem bater na mulher dele? Então, o que explica é uma construção do ambiente que construiu este comportamento e ele passou a acreditar que, para uma mulher calar a boca, é só a violência quem direciona. E como é que trabalha esse cara, né? Primeiro, fazendo ele olhar para a história dele e pedindo explicações de como que ele... Isso para ativar a consciência dele, né? De como que ele faz com a mulher algo que ele tem pavor de ter vivido aquilo atrás, né? Então, ele começa a perceber que, de verdade, por que eu faço isso com a minha mulher? E a gente começa o tratamento aí. E aí, quando ele percebe que ele está repetindo o comportamento familiar, aí que o jogo começa. Então, a gente separa o joio do trigo, né? Então, o seu pai, tá? Por motivos dele, direcionados ao que ele construiu na vida dele com a relação com os pais, ele trouxe esse comportamento. Mas você não precisa ser esse. Você pode ser alguém que pode trazer um diálogo com a sua esposa para que você consiga organizar o que é feito e assim vocês chegarem a um consenso. Aí você perguntou aí, né, como é que é isso de atender tanto a mulher quanto o homem? Em muitas situações, os homens vêm porque a mulher já está sendo atendida por mim. Aí tem esses, né? A esfera do que quer somente fazer com que a mulher acredite que ele está mudando. Tem os outros que estão numa condição de neurose, no sentido de acreditar que aquele papel dele está certo e ninguém tira aquilo da cabeça dele. Então, quando ele aceita uma intervenção medicamentosa, né? Que é quando eu direciono ele para o psiquiatra. Por quê? Por que a utilização do medicamento nessa questão? Porque ele desconstruiu algumas conexões no cérebro e só o medicamento consegue fazer isso. Então, eu como terapeuta preciso saber identificar se ele precisa dessa intervenção. Então, quando o homem aceita esse processo, a gente começa esse trabalho junto, tanto psiquiatra quanto terapeuta, mas é um trabalho muito árduo porque o cliente precisa querer. E é muito sofrimento, não só para a agredida, mas para o agressor também olhar para essa história dele, entende? É porque talvez seja reviver tudo aquilo que
que ele não quis viver na infância e foi Nega. obrigado a conviver. E o outro lado da história, né, Tati, há cerca de 2 meses atrás, mais ou menos, eu estava conversando numa roda de amigos, aí, porque falando do lado do contrário, né? Na verdade, tinha uma mulher ali que estava com uma amiga minha, a gente batendo um papo, conversando só entre mulheres, e ela falou sobre agressões em casa, sofrida por ela, pelo marido dela. E ela falou de uma forma naturalizando muito a situação, né? Ela falou como se fosse normal. E eu falei assim, peraí, mas eu não estou entendendo por que você acha, né, que, de alguma forma, isso pode ser uma coisa normal, ou que isso, porque a forma como ela estava falando, parecia que sim, aquele tipo de comportamento acontecia em todos os lares do mundo. Era absolutamente normal. E aí, eu batendo papo com ela, eu fui conseguindo identificar o motivo. Ela cresceu em um lar violento, onde o pai, durante toda a infância, toda a adolescência dela, bateu na mãe. E a mãe não saiu, não conseguiu encerrar aquele ciclo de violência, porque dependia financeiramente do pai, tinham 4 filhos, e não conseguia, naquele momento, sair. E, muitas vezes, esse pai, que fora a agressão física, ele ainda também ameaçava a mãe e os filhos de morte, né? Então, para essa mulher, hoje, ela, contando as histórias dela, ela considera, por mais que a gente fale, por mais que a gente escancare, porque eu costumo até usar essa palavra, a gente tenta escancarar, eu nas minhas redes sociais, eu tento escancarar mesmo, às vezes pegando até pesado nos conteúdos que eu trago, porque eu quero mostrar para toda a sociedade que o que está acontecendo não é normal, que não pode ser normal, a agressão não pode ser normal. Você precisa romper o ciclo de violência. Pensa nessa mulher. Ela está aqui, com uma história aqui atrás, dizendo não, o pai ameaçava de morte morte, tanto a mãe quanto os filhos. Aí ela está aqui com um marido que só bate nela. Não ameaça de morte, ela vê que não existe essa possibilidade. Então, olha como a gente normaliza a violência, naturalmente, com base na nossa história. E aí passa a acreditar que isso é normal e que todas as famílias do mundo passam por isso. Eu não passo por isso. Foi exatamente isso que ela falou, eu também não. Eu não passo por isso. Foi exatamente isso que ela falou. Ela falou, gente, mas vocês não podem achar que isso só acontece comigo. Isso acontece em basicamente todos os lares. Falei assim, não acontece. E se acontece, está errado. A gente precisa quebrar essa questão de... Porque, Tati, assim, e aí eu estou falando, agora eu vou falar de sociedade, de tudo que a gente está vendo na sociedade. A gente estava até conversando, né, um pouco antes da gente começar aqui o nosso episódio de hoje, falando sobre, infelizmente, as pessoas estão... Eu fiz um vídeo, só voltando um pouquinho, eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás, falando que, assim, olha, eu tive uma infância, eu fui nascida e criada no bairro de Bangu, eu faço questão de falar, hoje não sou mais de lá, mas vivo lá, meus familiares estão lá, meus amigos estão lá. E eu fui criada numa época que eu brincava na rua. Eu corria na rua, me machuquei brincando, meu irmão, meus primos. E aí, saí de Bangu quando eu tinha por volta de 17, 18 anos de idade, mas estou lá sempre. Sábado mesmo estava lá em uma festa. Mas o primeiro impacto que eu percebi quando eu voltava lá depois é que eu já não via mais crianças brincando. Outra coisa que acontecia muito nos bairros do subúrbio, né, que a gente via muito, eram os vizinhos conversando entre si. Chegava uma determinada hora do dia, né, à noitinha. Na calçada, no portão. Todo mundo pegava suas cadeirinhas e ia para o portão bater papo. E se perdeu a brincadeira da rua, se perdeu a conversa dos vizinhos no portão, e tudo isso pela violência. Se perdeu. Aí as pessoas começaram a mudarem de seus bairros, irem para outros bairros que consideravam, naquele momento, bairros mais tranquilos,
hoje, por exemplo, onde nós estamos, era considerado um bairro um pouco mais tranquilo, hoje já não é mais, né? E o meu medo, eu tenho um medo muito grande de tudo que é de ruim e que a sociedade vem normalizando. Então, nós perdemos a liberdade de conversar nos nossos portões, nós perdemos a liberdade das nossas crianças brincarem nas ruas, nós perdemos a liberdade de morar num bairro que, de repente, a gente gostaria de continuar morando, porque ali estão as nossas raízes, as pessoas que a gente gosta, os nossos amigos que construímos histórias, a nossa família. Perdemos isso. Perdemos agora o direito, muitas pessoas começaram a comprar carros obrigadas a ter seguro nos seus carros, porque não conseguem ter carro sem ter seguro, porque vão ser roubadas. Naturalizaram isso, agora estão naturalizando usar. Está passando quase a ser um requisito você ter um carro blindado para você se manter um pouquinho em segurança, e estão normalizando a violência doméstica. E aí, enquanto sociedade, isso me preocupa muito. Porque, tempo após tempo, a gente está, como sociedade, normalizando coisas ruins e que a gente não sabe aonde vai parar. Essa normalização, ela vem dessa condição emocional. Então, o seu exemplo da sua amiga, ela, às vezes, um movimento violento do marido faz ela se lembrar do pai. Então, às vezes, a gente tem uma lealdade com a nossa história que faz com que a gente conviva com aquilo com normalidade. Mas tem um outro lado também. Tem um exemplo que, quando eu estava na escola, né, de terapia para casais, a professora atendia para que nós ficássemos observando, e uma história de um casal onde ela queria se separar, ele não queria separação, e ela dizia que ele era um abusador. E aí, vamos entender a história. Qual era a história? Porque ela dizia que ele não respeitava ela, que ele... O fato era, quando ele ia dormir, quando ele deitava, ele pedia para ela levar um copo d'água na cama. E ela achava isso um abuso, porque ele poderia muito bem pegar o copo d'água antes de deitar. Uma coisa banal para quem está de fora, mas para ela machucava muito, eu já vou explicar por quê. E ele, por sua vez, não entendia aquilo como abuso de jeito nenhum. Quando a gente cruza a história familiar, o que a gente tem? Ele, enquanto criança, a mãe dele levava a água na cama para ele e para o irmão, beijava na testa, apagava a luz. Água para ele na cama é o quê? Um ato de carinho. Então, ele jamais ia entender que aquilo ali partia de uma violência, certo? Mas quem era esta mulher? Enquanto criança, ela era filha de um casal onde se existiam muitas brigas, onde o pai chegava em casa e a comida tinha que ser do gosto dele, se não fosse, ele jogava o prato na parede e obrigava elas a colocarem as meias nos pés e tirarem as meias, e obrigava a fazer o quê? Pegar água e levar na cama. Então, para ele, o que era um gesto de carinho, para ela era um gesto de tortura. De tortura. Então, olha o que ia acontecer com essa família, com esse casal, se eles não fizessem terapia. Eles iam se separar, de fato. Você entende? Porque, assim, ninguém sustenta uma dor. Porque não por muito tempo. Né? A sua amiga, ela não está sustentando a dor. Isso machuca ela, mas ela não está sustentando uma dor porque aquilo traz uma linha de carinho. Por trás disso, eu não sei da história dela, não atendi, mas pelos meus 10 anos de experiência, provavelmente ela tem uma afeição com essa história. Agora, desse outro exemplo que eu estou te trazendo, a dor estava nela. Ela estava sentindo a dor todo o momento em que ele solicitava um copo de água. Então, assim, quando eu digo que ninguém sustenta a dor há muito tempo, é quando essa dor é percebida. Então, estava ferindo, e ela queria separação. Então, existem situações que a nossa história, quando cruza aqui na frente, traz condições drásticas de vida. Você entende? São duas pessoas, né? O relacionamento em si, eu fico muito triste, né? Porque, assim, eu falo o tempo inteiro nas minhas redes sociais, né? A minha rede, ela não foi criada... com o intuito do que eu faço hoje, eu estava conversando com você ainda há pouco a respeito disso, não foi criada com o intuito a dizer que nenhum homem presta. Eu não acredito nessa máxima, eu não acredito em nada que seja radical. Não existe. Eu não acredito, muito pelo contrário. E assim,
algumas pessoas da minha família falam: por que você está nisso? Por que você se envolve? Você ouve um monte de coisas absurdas que você poderia se privar. Mas eu tenho homens ao meu lado. Eu tenho meu marido, eu tenho meu filho, eu tenho meu neto. Então, assim, qual mundo eu quero deixar para o meu neto lá na frente? Eu quero deixar um mundo melhor. Ou, quiçá, eu quero que meu neto lembre da avó dele, o dia que eu não estiver mais aqui, que tentou, enquanto uma pessoa da sociedade onde vive, fazer diferença na vida de alguém, das pessoas. E se a gente conseguir ajudar uma pessoa com o trabalho que a gente faz, já está valendo muito, né, Tati? Olha, Lu, seu trabalho é de extrema importância, tá? Por que é de extrema importância? Porque muitas das pessoas não têm noção de como está a violência doméstica. Então, quando você traz os exemplos, você traz os vídeos, você mostra para a sociedade o que está acontecendo, isso acende uma luz na pessoa que está vendo. Gente, se ele foi capaz de matar os 4 filhos... é possível que esse cara que está aqui do meu lado, que me bate, também seja capaz de matar meus filhos também. Você entende? Tudo isso é conscientização. Então, o seu trabalho é de extrema importância. Vai ter um monte de gente criticando, tudo bem, né? Mas eu acho que é algo que nasce da tua essência, nasce do nosso trabalho, do nosso cuidado com a mulher. Não é isso? E essa questão de homem não presta, isso também é uma crença. Por quê? Está com um olhar somente para esses homens que estão adoecidos emocionalmente, tá? Quando me dizem assim no consultório, homem nenhum presta, falou, tem um que presta que é meu filho. Então, vamos tirar essa máxima, não existe, né? Com certeza. Tati, levando para um lado agora, bem, assim, não menos sério do que os outros, mas eu acho que um tanto quanto grave. E aí eu digo que um tanto quanto grave, porque assim, nós estamos numa luta muito ferrenha, né? Eu, você, algumas amigas nossas, nessa questão do combate ou conscientização contra a violência doméstica, a todos os tipos de violência. Porém, nós recebemos casos, né? Eu recebo, você recebe, e muitas outras mulheres que trabalham com a temática recebem casos de falsas acusações. Isso é muito sério, isso é muito grave, isso tira a credibilidade de casos reais que acontecem e que precisam de cuidado, atenção e uma certa urgência. E aí eu queria te perguntar, baseado nisso, porque eu recebo, tá, Tati? Eu já recebi algumas denúncias falsas. Inclusive, eu deixo aqui meu canal aberto, inclusive para homens que queiram também falar. Meu canal é para servir a sociedade, né? Eu falo, tem um banner lá fixado no meu Instagram, que eu digo que o combate à violência doméstica e ao feminicídio, ele é de responsabilidade de toda a sociedade. Não é só da mulher, né? Muito pelo contrário, o homem, ele precisa, se é o homem que está sendo o grande vilão nessa história, infelizmente, nesse momento, alguns homens, né? É importante que a gente ressalte isso, porque não são todos, nós não podemos generalizar, assim como não são todas as denúncias falsas, a maioria hoje que a gente vê são legítimas, mas a gente vê esses casos. E aí você, como terapeuta, eu gostaria de perguntar a você, você já atendeu algum caso desse? Como que você... porque é muito grave. Eu acredito que uma acusação falsa, ela deve ser punida com muito rigor, que a lei deve tratar com muito rigor, porque você pode destruir a vida de uma pessoa, você pode destruir a vida de um homem inocente. Então, precisa ter muito cuidado. Nós mesmas, né, precisamos ter muito cuidado, até com a forma como a gente recebe essa denúncia, com o que vamos fazer com essa denúncia, porque a gente, às vezes, com a intenção de ajudar, a gente pode acabar, infelizmente, ajudando a se cometer uma injustiça. Então, eu queria saber de você, Tati, se você já passou por uma situação dessa e qual é o seu papel quando você identifica que não é uma denúncia real. São muitas as situações, viu? É impressionante.
que eu identifico no consultório que é uma denúncia falsa. Porque a denúncia começa numa reclamação, né? Então, como terapeuta, eu percebo qual o tipo de linha emocional aquela cliente está seguindo. Quando ela tem uma vingança por trás disso, como que seria uma vingança? Ela não gostou de uma traição, claro, ninguém gosta de uma traição, mas esse homem saiu de casa e foi viver a vida dele, né, de uma nova família, digamos assim. Ela começa a usar o filho como arma violenta contra o ex-marido. E aí a denúncia falsa ela vem quando essa vingança vai ficando fraca e ela vai colocando mais força nessa vingança até o momento de acreditar que quanto mais prejudicial for essa denúncia para ele, melhor as sensações emocionais no corpo dela. Então, é como se houvesse uma descarga energética no corpo. Ai, maravilha, foi preso, sabe? É uma situação bem complicada, é muito difícil de identificar. Então, o terapeuta precisa ter muita experiência nesse olhar, nessa escuta, porque é algo muito delicado. Porque a gente trabalha com a verdade e com a inverdade, né? Então, a gente precisa ter essa informação dentro do nosso parâmetro de trabalho. E como que eu trabalho quando eu identifico que a denúncia é falsa? Eu trago a conscientização para ela de que existiu em algum momento uma relação entre eles dois, certo? Em algum momento ela viu pontos positivos naquela pessoa. E aí eu trago esses pontos positivos e venho trabalhando o caminho de trás para frente, sabe? Então, assim, lá atrás, se ele era uma pessoa assim, assim, assado, a traição é um movimento. Certo? Ninguém é obrigado a ficar com alguém que te traiu, ok. Mas isso não pode ser uma base para que você se torne uma pessoa vingativa ao ponto de prejudicá-lo dentro de um parâmetro que você não sabe onde vai parar, porque a gente não sabe onde vai parar. Ele pode ser preso, ele pode ser violentado dentro da cadeia, ele pode morrer por algo que ele não cometeu. Você entende? Sim, são muitas consequências, muitas né? consequências. E as consequências, tanto de um lado quanto do outro, né? Tanto quanto para a mulher quanto para o homem, ela pode ser devastadora. Inclusive, devastadora a ponto de destruir toda a família. Toda, né? A família. Não se trata, nesse caso, do casal envolvido, né? Se trata dos familiares, dos pais dele, dos pais dela, dos filhos envolvidos. Sim. Olha quantas crianças nós temos hoje no nosso país, sim, órfãos. É isso. De mãe que sofreu um feminicídio, de um pai que foi esse criminoso e que hoje está preso. Essa criança está sendo cuidada pelos avós. Então, olha quanto estrago. E, do contrário, é a mesma coisa. Quando uma mulher faz uma denúncia falsa e talvez não há uma investigação ferrenha em cima do tema, e esse homem vai preso inocentemente, olha o quanto isso pode abranger em todo o contexto familiar. É muito grande. De ambos os lados, né? É muito grande. E, assim, não dá para mensurar onde isso vai parar, né? Então, o meu trabalho é conscientização emocional do quão criminosa ela é quando ela ativa essa vingança, porque é o mesmo crime. Não é? Sim, é o mesmo crime, é uma violência psicológica que ela comete contra o homem. Com certeza. Eu sou a pessoa que ainda acredito na família. Eu acredito que existem homens que não são homens tóxicos, que não são homens agressivos, que são bons homens, porque eu acho que a gente não deve generalizar nem para um lado nem para o outro, né? Porque tem muitos homens, né, que trazem a máxima também, falando das mulheres, né? E nós, enquanto mulheres que a gente segue um padrão de vida que a gente considera para a gente, para a nossa vida. Cada um leva a vida que quer e faz o que quer da sua vida, e cada um também é responsável pelos seus atos. Mas a gente diz, né, que a gente leva uma vida tranquila com a nossa família. Então, a verdade é que ninguém quer passar por determinado tipo de situação emocional. Mas a partir do momento que eu acho que identifica hoje o menor traço, e aí vale para os dois, né, Tati? Eu acho que tanto para o homem
quanto para a mulher de um relacionamento de alguma forma abusivo, porque nunca termina com a tragédia. Nunca começa com a tragédia. Termina com a tragédia. Isso. Nunca começa com o feminicídio. Começa com abuso psicológico. Agora, Tati, uma coisa que tem me surpreendido muito, né? Eu tenho recebido muitos casos, né? E eu vou te falar, Tati, que tem dias que eu não consigo falar sobre todos os casos que eu recebo. E uma coisa que tem me chamado muita atenção, eu não sei... dentro do que você estudou, dentro do seu trabalho, do que você exerce hoje, tudo que você ouve, eu tenho percebido que o número de violências, né, da violência, de vários tipos de violências contra mulheres, tem acontecido com relacionamentos muito recentes. Eu tenho visto relacionamentos que começaram há 2 meses, há 1 mês, há 3 meses, há 5 meses. Assim, porque eu entendo que nessa fase você está vivendo um momento de encanto. Deveria. Estar vivendo a paixão, né? Né? A paixão, encanto, né? Ninguém tem defeito com 5 meses, né? Não é que não tem, a gente não consegue identificar no outro, em 5 meses de convivência, que você tem defeitos. Então, aquele momento que você tem borboletinhas, né? No estômago, né? A paixão, aquela coisa. E aí a gente vê casos hoje de feminicídio numa relação de 2 meses. E qual a base disso, né? Inclusive, virou até crime, né? Misoginia, agora em 2026, a gente tem aí mais uma força de enfrentamento. Qual é a base disso? Já existe um ódio contra a mulher. Porque, da mesma forma que eu não consigo ver defeito em 5 meses, o outro também não deveria enxergar defeito em mim, né? Se estivesse num momento de encantamento. Mas já existe uma predisposição para cometer o crime. Porque a misoginia é o ódio contra a mulher. Então, isso foi construído em algum momento, que eu defendo muito a questão de olhar para o passado para a gente modificar o presente e trazer um futuro melhor, né? Então, em algum momento, esse ódio foi construído. Em algum momento, passou a acreditar que, matando a mulher, o problema era resolvido. Então, às vezes, os homens, né, eles entram nas relações já com um objetivo. Tati, então, assim, enquanto profissional da área, se você tiver que olhar para aquela câmera e alertar as mulheres, quais sinais, nem que sejam sinais básicos, que elas precisam se atentar ao encontrar um novo parceiro, uma paquera, um namorado, né? Que ela está começando a construir, querendo conhecer uma pessoa e está querendo começar a construir algum tipo de relação com essa pessoa. Você, como profissional da área, quais os sinais? Eu acho que a gente não consegue falar de muitas coisas, porque é início, mas se você tivesse que falar, sei lá, 2 sinais que essa mulher precisa se atentar logo no início, quais seriam? Então, é simples e prático, mas é difícil para a mulher enxergar isso. Porque a mulher, ela tem uma linha de carência, uma dependência emocional que a gente vem desde lá de trás, né? E a mulher, quando ela recebe muita atenção, ela fica enamorada, apaixonada. Então, qual é o primeiro ponto que você tem que olhar? A pessoa está te conhecendo naquele momento, naquele mês, e ela diz para você, você é a mulher da minha vida, não consigo viver sem você. Quando ele vem com esse extremo, isso já é para ser visto, já é para ser olhado. Por quê? O que acontece? Quando ele vem nesse extremo, ele também vem no extremo de abandono, ou seja, ele eleva a capacidade de você acreditar que você é a mulher da vida dele, mas ele também depois ele some. Fica tempo sem falar com você e volta como se nada tivesse acontecido. Então, você fica batendo de um lado para o outro e quando você vê, você já está com a identidade ferida ali naquela relação. E um outro ponto também é a falta de iniciativa do homem. O homem, naturalmente, é um ser que tem iniciativa, atitude. Então, começou uma relação que o homem não tem nem a atitude de te mandar uma mensagem, é você quem tem que ficar correndo atrás dele, perceba. Porque se ele não tem atitude para mandar uma mensagem, ele vai ter atitude para ser um homem do seu lado, para fazer o papel dele de homem? Não vai. Então, já é o início disso tudo. Você entende? Sim, são sinais que a gente, de fato, precisa estar atentas, né?
E eu acho que também vale para o homem, né? Porque existem também relacionamentos tóxicos É por parte igual. da mulher. Isso para Eu acho que mulher também. o homem também precisa estar atentos a esses sinais, né? Porque a cada dia que passa a gente tem visto muitos relacionamentos que no início já virou uma tragédia. Já virou uma E, assim, tragédia. assustador, Emocional, Emocional. E assim, eu, Tati, eu vou falar para você. Eu acho, eu vim de uma família violenta, né? Eu sofri muito quando criança, vendo meus pais brigando muito, assim, muito mesmo fisicamente, né? Só que muito cedo eu enxerguei aquilo para minha vida e eu, graças a Deus, eu consegui entender que aquilo era muito ruim, e eu entendi muito cedo o que eu queria para minha vida. Eu entendi muito cedo o que eu jamais queria aquilo, inclusive em relação à violência física, né? Minha mãe, meu pai não, mas minha mãe me batia muito, tudo para minha mãe era bater muito e de uma forma muito pesada, né? Então, tudo isso que eu sofri lá na minha infância, mas eu também já fiz 15 anos de terapia, tá? E assim, e aconselho, na verdade, todo mundo, eu acho que terapia todos deveriam ter acesso. Sim. Todos deveriam fazer. Até por autoconhecimento. É isso. Né? A gente precisa... não existe ninguém perfeito. Não. Né? Nós somos seres imperfeitos. Mas existem as pessoas que sabem lidar com as suas Exatamente. emoções. A gente precisa reconhecer as nossas imperfeições para saber lidar com elas da melhor forma possível. É isso. Né? Então, muito cedo eu tive contato com a questão da violência doméstica dentro da minha casa, né? Já tive relacionamento abusivo, né? Eu posso falar com propriedade e, graças a Deus, consegui romper muito cedo em relação à minha família de base, né? Da minha família de base. Eu consegui muito cedo identificar que aquilo era totalmente nocivo à vida, Sim. Não só à saúde, à vida, né? Mas eu também, lá na frente... eu tive um episódio muito sério de depressão. E no momento que eu tive, e aí você pode trazer muito sobre esse assunto, porque agregar muito, porque muitas pessoas podem estar passando por isso. Porque quando eu tive depressão, eu estava vivendo um momento maravilhoso da minha vida. E eu tive várias coisas. Eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico e eu tinha crise de ansiedade. Só que foi num momento muito bom da minha vida. Então, eu não conseguia entender o porquê aquilo estava acontecendo se eu estava vivendo uma das melhores fases da minha vida. E eu lembro que... eu fui atendida por um profissional que não foi legal, que eu fiquei muito dopada inicialmente. Porque, assim, o que aconteceu, né, Tati? O primeiro impacto, né, quando eu passei mal mesmo e fui parar no hospital... O médico me aconselhou a buscar uma terapia. Só que o primeiro impacto, na época, isso já faz muitos anos, né? A gente não falava tão abertamente como a gente fala hoje sobre a importância de se fazer uma terapia, de se procurar uma ajuda, até psiquiátrica, quando é necessária. A primeira coisa que eu pensei, eu estava enlouquecendo. Estou enlouquecendo, não vou. Eu tive vergonha de falar sobre isso. Eu tive vergonha de falar sobre o que estava acontecendo comigo. E eu fui buscar ajuda, e aí o segundo médico que eu consegui, eu fui fazer terapia e fui fazer psicanálise, busquei um psiquiatra na época. E porque eu não, ao mesmo tempo que eu estava vivendo aquela loucura toda, eu não conseguia entender por que eu estava vivendo aquela loucura toda naquele momento que eu estava tão feliz. E aí o médico falou para mim na época: Luciana, o problema não é o que você está vivendo agora, é toda a carga emocional que você carregou a tua vida toda até agora, e que, de alguma forma, agora está se manifestando. Então, assim, se lá atrás eu tivesse tido o discernimento, né, quando eu comecei a ficar mais madura, tido o discernimento de entender, assim, caramba, eu já passei tanta coisa, eu já vivi tanta coisa, eu preciso buscar uma ajuda terapêutica, eu preciso ter um acompanhamento para falar um pouco sobre o que eu vivi, para, de alguma forma, receber uma ajuda, talvez esse balde não tivesse transbordado. É isso. Só que quantos anos tem?
Nossa, isso aconteceu em 2005. 2005. E essa história que você está trazendo é a minha história, sabia? A gente nunca conversou sobre mesmo, isso, né? A gente nunca conversou sobre isso. Eu sofri pânico, ansiedade e depressão durante 3 anos. E na época em que eu estava sofrendo, estava essa questão de burnout, né? Inclusive, hoje eu dou palestra sobre isso. Mas não era burnout. Porque o trabalho era o único lugar que eu me sentia bem, sabe? E, na verdade, era sobrecarga, era um peso de responsabilidade muito grande. Só que eu olhava para minha família e vi, gente, minha família não tem nada de ruim. O meu financeiro não tem nada de ruim. O meu lazer não tem nada de ruim. Gente, o que está acontecendo comigo? E essas sensações de a gente acreditar que a gente está enlouquecendo, porque parece que a gente está enlouquecendo. Se eu tenho aqui um cenário positivo de vida, como que eu posso estar sentindo isso tudo? E, gente, eu estudo muito. Como que eu posso sair desse canal de trabalho, casa, lazer, para entrar num processo de depressão? Eu desmaiei na rua e eu cheguei no médico através de um casal que me encontrou na rua desmaiado. Olha o que poderia ter acontecido comigo. Então, assim, 20 anos de mercado de trabalho, eu passei na mão de vários profissionais que, com muita boa vontade, mas não conseguiram me ajudar. E quando eu encontrei uma profissional de terapia holística, eu comecei a perceber ali a oportunidade de sair desse quadro. E sair desse quadro. E aí eu comecei como terapeuta holística porque eu olhei para isso e eu falei, gente, esse negócio salva o mundo, né? Então, eu só me tornei terapeuta justamente porque a minha história de dor me empurrou para esse caminho. Você entende? Então, assim, muitas das vezes a pessoa não quer procurar ajuda porque ainda tem essa crença de terapia, coisa de maluco. Gente, a terapia, ela trabalha com pessoas que têm a capacidade de se encontrar. Quando fala maluco, eu entendo que a pessoa está dizendo que é alguém que não tem discernimento, que não tem capacidade de cognição, que não tem forma de pensar. Então, não dá para aplicar terapia em quem não tem um formato de pensamento. Então, a terapia é para quem busca solução dentro da sua própria história. Não tem essa coisa de maluco. Você entende? Terapia não dá para atender. As pessoas classificam alguém como maluco assim, né? Não dá para atender quem não tem um processo de cognição. E é muito importante, né, Tati, que as pessoas, como eu falei, né, eu acho que todos deveriam ter acesso à terapia, todos deveriam fazer terapia, independente do que esteja passando. Porque, às vezes, não é na família, mas é no trabalho, mas é alguma coisa lá no passado que ela não conseguiu lidar muito bem, mas que pela vida, pelo agito, pela correria, acabou passando, mas que lá na frente vai sofrer as consequências. Então, eu sempre falo, né, e aí eu até me dei como exemplo, você se deu como exemplo, porque, assim, se eu tivesse, quando eu comecei a trabalhar, né, eu saí daquele ciclo, comecei a trabalhar e vivi aquilo, se eu tivesse me atentado, falando assim, vou buscar uma terapia, para poder falar, descobrir, me autoconhecer, né? Descobrir um pouco mais dos meus sentimentos, né? Saber um pouco mais o que eu posso melhorar como pessoa. Eu tenho uma máxima, né, que, para a minha vida, o Rui está aqui, é meu marido, ele sabe que, desde que a gente se conhece, eu falo isso, e isso eu pratico na minha vida, eu tento praticar, né, de forma muito real. Eu acho que a gente está aqui, nessa vida, para nos tornarmos melhores a cada dia. Melhores. Nem que seja um pontinho, uma gotinha, isso aí. Mas a cada dia melhor. E eu acho que a terapia ajuda muito a você se enxergar, porque só depois que você se enxerga, você consegue oferecer, de fato, o que você tem de melhor para os outros, né? E aí, relacionado a tudo, né? A ser, talvez, um melhor amigo, um melhor marido, um melhor irmão, um melhor funcionário, ser uma pessoa que usa mais de empatia, né, que consegue enxergar mais a dor do próximo, se colocar ali no lugar. Porque eu acho que hoje está faltando muito isso. Né? A gente estava falando sobre um caso ali ainda há pouco, que aconteceu hoje, né, Tati? Onde uma mulher foi agredida, foi violentada. Ela gritou a noite inteira, pediu ajuda e socorro a noite inteira. Vizinhos ouviram e ninguém sequer pegou o telefone para ligar para a polícia.
Isso não é... A gente não pode considerar isso normal. Isso dói muito. A gente não pode considerar isso normal. Então, eu entendo que as pessoas precisam se autorresolver enquanto pessoas. Porque uma pessoa que está bem resolvida com ela no mínimo... E aí, claro, a gente não está falando de ir lá e se meter, porque talvez seja uma situação naquele momento perigosa, que vai oferecer algum tipo de risco à vida de outra pessoa, mas a gente está falando sim. Mas a sua ação não te tira de dentro da sua casa, 190. É isso. Não te tira de dentro da sua anônimo, casa. Né? Até anônimo. Isso. Então, Tati, baseado em tudo que a gente... Eu acho que esse assunto é um tema que a gente falaria... A gente ficaria a noite inteira aqui conversando, mas eu vou deixar todos com gostinho de quero mais, né? Porque eu acho que é um assunto até que para você voltar mais à frente, para a gente dar continuidade a esse papo, porque eu acho que a sociedade está precisando cada dia mais desse autoconhecimento, de aceitação, né? De aceitar que é preciso. Na verdade, eu acho que é necessário hoje fazer uma terapia, procurar um profissional da área para poder se autoconhecer. Eu queria, mais uma vez, Tati, te agradecer muito, tá, pela sua disponibilidade de vir aqui participar. E gostaria também que você deixasse uma mensagem baseada em tudo que a gente falou, em tudo que a gente está vendo que a sociedade está passando. Queria que você deixasse essa mensagem para mulheres, tá? E aí, a gente falou muito dos homens, né? Mas eu gostaria que você deixasse para as mulheres uma mensagem de como sair disso, de como buscar ajuda em relação à questão emocional, principalmente, que a gente está vendo muito forte nos dias de hoje. Eu poderia resumir numa expressão: acorda, mulher. É o nome do meu grupo, né? Porque o que é Acorda Mulher? É você ter consciência da sua história, saber o que você quer para a sua vida e o que você não quer para a sua vida. Esses são os 3 pontos mais importantes para que a gente se construa um ser humano melhor. Então, tratar a dependência emocional, tratar as suas dores, isso é de extrema importância. O meu objetivo é construir uma escola da consciência onde eu leve essa matéria para dentro das escolas, porque assim, a terapia é muito importante, mas a terapia individual talvez as pessoas não tenham acesso, mas na sala de aula o acesso é para todos, porque eu faço esses encontros presenciais, eu recebo muito retorno de, olha como isso me ajudou, olha, eu não vou mais fazer isso, eu achava que era assim, é de outra forma. Então, assim, só isso já ajuda. Então, mulher, acorda, tá? Consciência é tudo que faz a gente se transformar num caminho melhor. Muito obrigada mais uma vez, Tati. Muito obrigada a todas vocês, a todos vocês que me assistem, que me acompanham nas redes sociais. Nós vamos ter próximos convidados que vão falar também sobre assuntos muito importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Agradeço muitíssimo a todos vocês que me acompanham no dia a dia, ainda que com conteúdos bem pesados, mas que estão ali sendo fiéis a mim. Muito obrigada e até o próximo episódio.